2 Samuel, capítulo 21. Deus tremendo, aleluia. Amém, graças a Deus. Amém? Espero vocês não acharem isso. Não sou pregador, todos aqui teve essa oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar da palavra. Eu quero neste momento também ter a minha oportunidade de falar da palavra de Deus. Eita, coisa linda que Deus. E foi Deus que colocou no meu coração. Na hora que as irmãs estavam ali naquela reunião, Deus colocou essa palavra no meu coração. Amém. E Deus, Ele é fiel. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. 2 Samuel capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul, é com a sua casa, e com a sua casa, tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que queres que eu vos faça? E disse ele ao rei: quanto aos homens que nos destruiu, e procurou que nos façamos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gíbea de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Eu estava meditando nesta palavra e vi que Deus, nesta madrugada, Ele falou a respeito de anonimato, falou a respeito de deserto, falou a respeito de que Deus, hoje, Ele te tira daquilo que você estava passando. E eu falando com Deus e prestando atenção no culto, nas oportunidades, eu vi que Deus verdadeiramente, irmão, Ele escolheu a mim e escolheu a você. Deus verdadeiramente, desde o ventre da nossa mãe, Ele tem estabelecido sobre você, sobre mim, uma promessa. Mas essa promessa, irmão, no meio do caminho, ela tenta a ser derrubada por alguém, ela tenta a ser ofuscada por alguém, porque nós sabemos que na vida de Davi, na vida de Saul, a qual eram 2 reis, a qual Deus levantou, porém Deus ele deu uma ordem para Saul, porém Saul ele não obedeceu a ordem de Deus, ele não obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Todos nós sabemos, conhecemos a história. E Davi agora ele está sobre Israel, ele vê que 3 anos Israel está passando uma fome consecutiva. Era um ano que se passava, Davi, creio eu que ele pensava, no próximo ano vai melhorar. Não melhorava. E Davi passando esses 2 anos, no 3º ano ele falou, creio que agora vai melhorar. Porque Davi era um rei, era ungido por Deus. Ele sabia, irmão, como buscar a Deus e sabia quais as respostas que Deus nos dava. Mas tinha algo que estava escondido, que Davi ainda não sabia. Mas foi necessário passar por 3 anos de prova, 3 anos de fome, para que uma revelação viesse vir na vida de Davi. Foi necessário passar por um deserto que Davi enfrentou, para ele entender o que estava causando mal para aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E muitas vezes nós não entendemos porque nós passamos pelo deserto. Muitas vezes não entendemos porque passamos por tantas lutas. Mas é muitas vezes Deus querendo mostrar para nós que algo que está encoberto tem que ser revelado, que algo que está nos atrapalhando até mesmo dentro da igreja tem que ser tirado. Era algo que Davi precisava entender, porque Israel não prosperava. E a Bíblia diz então que Davi vai ter correr de gibeonitas. Ele diz que era por causa de Saul, da sua casa sanguinária.
Deus ele revela para Davi. Davi automaticamente vai até o rei de Gibeonitas e diz para ele: o que eu posso vos fazer para que esse mal venha a ser tirado do meio do meu povo? E aqueles homens disseram: olha, não é prata, Davi, porque Davi sabia, Davi tinha muito ouro, sabia que Israel tinha muito ouro, tinha muita prata, mas eles não queriam aquilo. Ele diz: olha, Davi, não é ouro, não é prata, não é riqueza, nós não queremos isso, mas nós queremos aquele que nos atacou sem causa, aquele que nos feriu sem ocasião nenhuma. Meu Deus. E Davi ouve e vê que aquilo era o mal que estava vindo sobre Israel. E a Bíblia diz que Davi, ele pega os 7 filhos de Saul e entrega na mão dele para ser enforcado em Gibeá de Saul. Só que me chama a atenção nessa história é que eles queriam toda a descendência de Saul. Só que no meio da descendência de Saul tinha um homem com o nome de Mefibosete, filho de Jonas, o homem que tinha feito um juramento com Davi, dizendo: se eu for primeiro, você cuida dos meus. E a Bíblia diz então que Davi, para poupar a vida de Mefibosete, lança ele para a terra de Lodebar. E eu fiquei perguntando para Deus, agora eu entendi por que Mefibosete estava em Lodebar. Por que ele foi lançado para lá? Primeiro, para ser poupado da sua vida. Aleluia, Deus. Mas chegando em Lodebar, aconteceu algo pior. Mefibosete quebrou ambos seus pés, não podia caminhar, se arrastava pelo chão. E eu fiquei perguntando para Deus, o porquê tudo isso aconteceu com esse moço? O porquê ele teve que passar por esse processo? O porquê ele teve que passar por essa dificuldade? Eu conversando com Deus e entendi que se Mefibosete não tivesse quebrado ambos seus pés, se ele não dependesse de alguém para caminhar ou para fazer as suas obrigações, automaticamente Mefibosete ele iria sair do templo dele da terra de Lodebar. Automaticamente ele não ia suportar a prova e ele ia dizer: peraí, eu sou filho do rei, eu tenho sangue real na minha veia, esse deserto não é para mim, eu vou sair daqui, eu vou voltar para onde eu nunca teria saído. Era para mim estar lá hoje com fama, era para mim estar lá hoje sendo um rei, quem sabe eu, era para mim estar lá hoje sendo alguém importante, e hoje eu estou aqui em Lodebar. Só que ele não dependia dele para sair, ele precisava de alguém, porque se ele dependesse dele, ele tinha saído. Mas Deus tinha preparado o momento certo para tirar ele de lá, tinha preparado o dia certo, a hora certa. Eu falando com Deus e eu entendi que Deus, Ele nos tira no deserto na hora certa. É como já foi falado aqui, é quando o orgulho é quebrado, é quando a soberba é quebrada, é quando nós vamos voltar para onde é para a gente estar sim, porque Deus ele preparou o melhor para mim e para você. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para estar lá ainda. Muitas vezes eu não estava preparado para estar em cima do altar. Muitas vezes os pastores que estão aqui não estavam preparados para estar em cima do altar. Mas Deus nos fez passar pelo deserto, Deus nos fez passar por uma dificuldade para a gente entender que Deus é Deus. E muitas vezes nós não entendemos esse processo nas nossas vidas, e nós queremos sair do nosso tempo, queremos sair correndo do deserto porque nós não estamos suportando. É aonde Deus ele quebra os nossos pés e fala: peraí, para você sair daí você vai depender de alguém, e esse alguém sou eu. E esse alguém eu vou dar a ordem quando você vai ter que sair daí. É quando eu ver que o teu pensamento não está mais, o pensamento não está mais subir no lugar para você se exaltar. É quando o teu pensamento não está em subir mais numa tribuna para você querer se engrandecer. É quando o teu pensamento não está mais pegar um microfone para você querer se aparecer para a igreja. Mas é quando eu ver que você está preparado para me adorar. É quando você vê que você está preparado para ser sujeito a mim, diante de um povo a qual preciso de uma palavra. Deus nesta noite Ele nos trouxe aqui para dizer, irmão, que Ele nos preparou para estar aqui hoje. Ele nos fez entender que no
coração e nos preparou para hoje. A gente tem uma palavra profética para liberar para a igreja, para a gente ter um louvor para liberar para o povo que está sedento da palavra de Deus. Porque muitas vezes eu peguei um microfone e disse: Senhor, eu vou fazer, Senhor, da minha vontade, eu vou fazer o meu querer, e nunca saiu nada. Mas quando nós se prontificamos a fazer a vontade de Deus, irmão, Ele nos tira do deserto, Ele nos tira da terra do esquecimento, e Ele nos faz a gente alcançar aquilo que um dia Ele nos prometeu. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não entende Aleluia. que a primeira coisa que o deserto que Deus nos colocou, a primeira coisa foi dar um livramento para a nossa vida. Pai. A primeira coisa do deserto que Ele nos tirou do meio do povo, nos lançou naquela terra sozinho, foi primeiramente nos dar um livramento. De a gente ser colocado ali para a gente aprender. Para a gente ser colocado ali para a gente subir no altar, a gente saber que nós não temos poder para nada. Pai. É que nós, irmão, não temos poder para nada. É. Mas Ele é aquele que não se esqueceu de nós. Ele é aquele que não se esqueceu da promessa que Ele fez na minha e na sua vida. Eu creio. Hoje eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão vivendo a promessa de Deus, como eu estou vivendo. Um dia Deus Ele me mostrou em visão, na rua, vindo para o culto, eu pregando em cima do altar. Eu nunca tinha pregado. Está se cumprindo. Aleluia, Deus. Mas passei pelo deserto, porque eu queria fazer do meu jeito. Meu Deus. Eu queria ir para onde eu queria. Nós queríamos, queria pregar onde eu ia ser convidado, mas não é assim, igreja. A ordem tem que vir de Deus. Aleluia. A ordem para Mefibosete sair de Lodebar foi do rei. O rei lembrou de Mefibosete. Ele falou: olha, há de alguém ainda dos filhos de Jonas, para que eu possa usar de benevolência. E o servo de Davi falou: sim, tem um. Está lá em Maquir, na terra de Lodebar. Aí Davi falou: vai lá, pega os cavaleiros, pega todos os homens e vai lá e traz ele para mim. Mas a outra dificuldade que eu creio que Mefibosete enfrentou foi ele chegar no palácio do rei da forma que ele estava. Deve ter chegado ali da forma como muitos não esperavam. É como muitos olham para mim e para você, igreja. Eu vou falar com toda a autoridade de Deus aqui agora. Aleluia. Porque Deus falou no meu coração que tem pessoas que olham para você e não está dando crédito ainda que Deus está fazendo na sua vida. É verdade, Jesus, eu creio. Mas só Deus e você sabe a terra que você passou para você voltar para onde Deus tinha te prometido. Aleluia, meu Deus, eu estou com posse. É Deus. Glória a Deus. Muitos olhavam para Mefibosete e diz: espera aí, esse aí Davi mandou chamar. É esse aí que é filho de Jonas, tem sangue real na sua veia. Davi falou: é esse mesmo. Pega ele e dá um banho, por uma veste nova, porque hoje ele vai se assentar na mesa comigo. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite, irmão? Eu queria que você tomasse posse, que Deus vai te levar aonde muitos te humilhou, aonde muitos dizem: olha, esse aí não vai ser nada, esse aí não vai sair nada, esse não vai prosperar em nada, esse aí vai ficar na mesma situação que está. Mas Deus está dizendo nesta noite que quem te tirou de lá agora foi Ele, e quem te trouxe para cima do altar foi Ele. Quero um homem não, mas quem te trouxe para cima do altar foi Deus, e Deus vai cumprir a palavra na tua vida, porque Ele é fiel. Eu estou com posse, Jeová. Você não. Aleluia. É para você mesmo. Eu só no meu coração aqui, irmão. Glória a Deus. Na mão do comandar a nossa terra, mano. Amém, comandar. Aleluia, meu Deus. Coisa linda que tu faz, mestre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. Aleluia, meu Deus. Tu és fiel, meu Pai. Deus é fiel, irmão. Eu creio, meu Pai. Está muito dando crédito quando você voltou para lá. Mas agora vamos ver que quem te levou lá para cima foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitos estão pensando: ah, foi o pastor Alain que trouxe. Não.
Vou dizer aqui com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, mano. Quem te trouxe agora foi o Espírito Santo de Deus. E Deus vai cumprir a palavra na sua vida naquele lugar. Deus, aleluia. Amém. Graças a Então é isso que Deus quer Aleluia. falar para a igreja hoje. Glória a Deus. Essa foi a mensagem que Deus colocou no coração. Aleluia. Então toma posse, igreja. É, Jesus. Hoje, Deus, vou falar com toda a autoridade, porque Deus ele tem que falar com autoridade. Aleluia. Deus está tirando pessoas aqui Deus é tremendo. da terra de Lodebar. Aleluia. Eu creio, Glória a aleluia. Deus. Deus ele te ensinou lá dentro. Deus, aleluia. Deus ele te ensinou que você tem que confiar só nele. Porque você tem confiado em homens, você tem quebrado a cara. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes você tem contato com homens e homens têm te decepcionado. Mas Deus hoje te vai entender que se você confiar nele, unicamente nele, Aleluia. verdadeiramente ele vai enviar para aquilo que ele colocou nas tuas mãos, obreiros de valor, Glória. homens que pagam preço para ver almas libertas, homens que pagam preço para ver Deus operar dentro da igreja. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer isso. Confia nele. Toma posse, igreja, Mas todo de poderoso. tudo aquilo que Deus nesta madrugada Ele falou para mim e para você. Aleluia. Amém? Então toma posse hoje. E hoje Deus está te tirando. Mas tu és santo. Foi louvado vários hinos aqui, mas se você prestou atenção, Deus ele falou claramente com você. Glória a Deus. Aleluia. Então toma posse. Toma posse. Coisa linda que Deus faz. De que Aleluia. nessa madrugada, eu não sei que hora, que Mefibosete foi tirado daquela terra. Eu não sei qual foi a hora nem o minuto, mas eu sei que ele foi tirado. Aleluia, Deus. E eu vou falar com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus aqui. Meu Deus, hoje está te tirando. Aleluia. Alguém vai ver, vai olhar para você e dizer: não, não é ela mais. Glória a Eu Deus. creio, Deus. Agora eu vou Aleluia. andar. Glória, glória a Deus. Aleluia. Olha para ela, peraí, que autoridade é essa? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, que autonomia é essa que ela está falando do amor de Jesus? Aonde ela aprendeu isso? Você vai falar para ele: eu aprendi lá na terra onde ninguém um dia olhou para mim. Eu aprendi lá dentro, aonde ninguém dava valor para mim. Mas eu estava lá de joelho clamando a Deus, e Deus me tirou de lá e me trouxe aqui para ser usado assim. Queira você ou não, queira você ou não, mas Deus ele está me usando assim. E Deus diz para você nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Temas. Amém. Alguém vai olhar para você e vai dizer: peraí, Amém. que autonomia é essa? Que autoridade é essa? Onde ela aprendeu isso? Onde ela buscou tanta força? Eita, Deus. Aleluia. É porque ela não viu o vale que você passou. Ela não viu o deserto que você enfrentou. Tu és santo, Ela não viu, irmão, as noites que você enfrentou, dizendo: Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? Deus, quando o Senhor vai se lembrar de mim? Deus diz para você esta noite: hoje eu te trouxe aqui para te tirar da terra do esquecimento, e hoje eu vou começar a fazer acontecer na tua vida aquilo que há 2 anos atrás eu te disse, aquilo que eu sei, o profeta para te dizer. Deus nesta noite ele está te dizendo: não temas o que vão falar contra a tua vida. Eu já te preparei nesse deserto para você enfrentar isso mesmo. Eu já te preparei nesse deserto para você enfrentar calúnia, para você enfrentar pedrada, para você enfrentar aquilo que vão falar de você. Mas saiba de uma coisa, que Deus ele está contigo aonde você for. E toma posse nesta noite, porque eu vejo Deus nesta noite colocando a tua destra um anjo
Deus ele coloca um anjo para caminhar com você. Oh, Deus poderoso. Meu Deus. Aleluia. A mão do Comandarabacaia. Ele vai colocar um anjo, está colocando hoje. O anjo vai caminhar junto contigo. E ai daquele, o que Deus está falando para você hoje, que parar na tua frente para querer parar a caminhada que Deus está colocando hoje na sua vida. Aleluia. Como ele fez com Balaão. Quando Balaão estava naquele estreito junto com aquele jumento, Deus ele viu o anjo com a espada. Aleluia. Deus nessa noite ele coloca um anjo com a espada do teu lado, irmão. Amém. Aleluia. E aí daquele, diz Deus que ele vai passar a espada Aleluia. naquele que entrar no teu caminho para acabar com o teu ministério que Deus hoje está treinando a terra de modelar. Porque Deus nesta noite ele preparou esta madrugada para te dizer quantas calúnias, quantas pedradas, quantas palavras que te fez parar. Mas Deus nesta noite ele diz: hoje eu coloco o meu anjo à tua destra e ele vai na tua frente, e todas as pedradas que vier ele vai jogar por terra, todas as calúnias que vier ele vai jogar por terra, porque Deus nesta noite ele coloca e começa o ministério sobre a tua vida. Toma posse, mulher, porque Deus já falou contigo a respeito disso, e Deus confirma nesta noite, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Vou tomar posse daquilo que Deus está colocando hoje na sua vida. Eu queria que as irmãos se colocassem de pé, os irmãos, em nome de Jesus. Está orando, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu creio.